Olá, parabéns! Você chegou ao final do módulo de instalação Instalador Cursol Pro, né? E eu fico muito feliz da gente ter coberto todas as principais dicas, os principais pontos de problema, os principais pontos que você deve dar atenção, a gente cobriu ao longo desse módulo, do nosso módulo 3. E para fechar com chave de ouro, eu preparei para você um checklist, como se fosse uma conclusão, né, uma finalização desse módulo, e ao final dessa aula você vai poder baixar um checklist com os pontos passo a passo que você deve percorrer ao longo de todo o processo de instalação. Legal? Então vamos começar a falar sobre eles agora. O momento da instalação, né, é um momento importante, fundamental, como eu já frisei várias vezes, é um momento onde você vai conseguir fazer a entrega de tudo aquilo que foi prometido durante a venda, durante as visitas iniciais, durante o planejamento, durante o pré-projeto, durante o projeto. A instalação é onde o sonho do seu cliente, o desejo do seu cliente, todas as intenções, os benefícios dele vão ser concretizados. Então você tem que zelar, tomar todo cuidado, fazer isso com bastante carinho, porque essa é o momento mágico, é o momento onde você consegue a satisfação daquele cliente. E lembre-se, você não quer um relacionamento com o cliente apenas uma vez, você vai ter um relacionamento por um longo período de tempo. E esse único cliente, essa única venda que você já fez, já recebeu, já botou dinheiro no bolso, ela não acabou por aí. Ela pode se reverter para você em uma série de negócios futuros, tá? Como a gente vem conversando sempre aqui, sempre o objetivo é trazer a satisfação do cliente para o seu lado para que ele atue como um divulgador do seu trabalho, como um divulgador do nome da sua empresa. Legal? Então, nesse sentido, a gente tem sempre que ter esse cuidado no momento da instalação para não perder isso de vista, e você tem que deixar isso claro para os seus funcionários, para os instaladores, para as pessoas que você contratou, sejam empregados, funcionários da sua empresa ou sejam funcionários temporários, freelancers, que você fez apenas um contrato para fazer a instalação da estrutura, para fazer a instalação da parte elétrica, para fazer a parte de acabamento. Então, você tem que estar com toda a sua equipe alinhada e com esse pensamento, e é papel seu, tá? Deixar isso claro para eles. É importante, né, que você, nesse momento, você já deve ter isso claro, é importante ressaltar que cada projeto é único e cada instalação ela é específica. Então, não tem uma receita de bolo geral que vai atender e vai servir para todos os casos. O objetivo nosso aqui é falar sobre, em linhas gerais, né, situações que são típicas, situações mais comuns, situações que têm maior probabilidade de acontecer. Então, de forma alguma, eu estou querendo resumir, tá, todo o conteúdo de um profissional experiente, todo o conteúdo de um módulo de projeto, todo o conteúdo de um módulo de um treinamento de capacitação de várias horas em um simples passo a passo. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha um checklist, que você tenha um guia rápido para você ir se lembrando e anotando todos os pontos e não deixar esquecer nada daquilo que você já sabe e que você trabalhou, né, por muito tempo e várias horas para ganhar essa capacitação. Então, nosso passo a passo aqui, nosso guia, não é uma receitinha de bolo que qualquer um pode pegar e sair aplicando. É preciso que você tenha uma formação forte e sólida, como é o nosso objetivo aqui no Cursol Pro. Legal! Então, sabendo disso aí, eu vou começar a comentar agora cada um dos itens que eu destaco como importantes numa instalação. Então, tudo começa com a visita técnica, né? A visita técnica ela é fundamental para você identificar as peculiaridades, né? As coisas específicas da instalação que você vai atuar, vai trabalhar. Então, coisas como localização do inversor, localização da string box, localização dos módulos no telhado, todos os módulos vão ficar na mesma orientação, todos os módulos vão ficar na mesma direção, né? Tem espaço no telhado para acomodar todos os módulos,
ou vão ter que fazer arranjos diferentes. Então, um arranjo direcionado para um lado, outro arranjo direcionado para o outro. É importante. Vai haver sombreamento, é inevitável que haja sombreamento. Se houver sombreamento, é importante que você separe esse arranjo de módulos numa string separada, numa string distinta, para que ela não comprometa a performance de todo o sistema se estiver numa string única, certo? Então, esses detalhes, essas questões, elas são todas discutidas e vistas durante a visita técnica. Também na visita técnica, você vai observar e anotar detalhes com relação ao estado de conservação do telhado, estado de conservação do caibramento, né? Ele vai precisar de fazer alguma reforma, alguma obra de manutenção, de conserto nesse telhado. Isso tem que ficar claro para o cliente antes de você começar a fazer a sua instalação elétrica do seu sistema. Por quê? Se acontece algum problema com o telhado durante a instalação, para o cliente, ele vai ficar achando que você que provocou aquele dano. Então, você vai ter que reembolsá-lo. Se acontece algum problema com o telhado logo após a sua instalação, né, alguns dias após, algumas semanas após, ele ainda vai associar que isso é culpa sua. Então é importante que você identifique esses pontos, essas falhas, esses problemas e deixe claro que isso aí já estava, para que ele acerte ou para que ele fique ciente de que já existia aquele problema antes de você começar a sua manutenção, a sua instalação. Outro ponto importante que deve ser identificado: o local onde vai ser realizado o aterramento, né, da estrutura, aterramento do módulo, o aterramento da parte elétrica, dos inversores, da string box. Tem fácil acesso para se realizar esse aterramento? Já existe um aterramento pré-existente? Você vai ter que fazer uma malha de terra? O local onde os dutos do sistema dos cabos fotovoltaicos vão passar, eles têm que ter uma rota já pré-definida para ficar segura e livre da tubulação de água, para você não ter o risco de danificar uma tubulação de água na hora que estiver furando, cortando parede, dos dutos de eletricidade da instalação, né, original do cliente. É importante que você identifique essas rotas já previamente e faça um planejamento para não ter nenhum transtorno no dia. Outro ponto importante também a ser discutido e conversado na visita técnica é o local de armazenamento dos equipamentos fotovoltaicos. Lembre-se, você vai estar comprando, né, o cliente vai estar adquirindo cerca de 10, 20, 15, 20 módulos e eles ocupam espaço. E eles vão chegar na residência do cliente com antecedência, antes de você agendar a instalação. Pode ser que não chegue, pode ser que chegue os módulos, não chegue o inversor, não chegue os equipamentos da string box, não seja a data que você tenha disponível para fazer aquela instalação, né? Pode ser que você tenha uma série de instalações já pré-agendadas, então isso vai ter que ficar guardado lá na casa do cliente. Tem o local adequado para ficar armazenado? Talvez não tenha. Se não tiver, dá para combinar com você, para você armazenar esses equipamentos, tá? É interessante que aí o local de entrega tem que ser definido para ser entregue na sua empresa. E se você tiver o local e condições de armazenar, isso aí é legal, tá? Pega bem, porque você vai chegar com os equipamentos já no dia da instalação, cria uma expectativa, um impacto melhor, tá? Passa uma imagem de mais profissionalismo. Você está chegando já com todos os equipamentos, diferente dos equipamentos chegaram, estão lá há 15 dias pegando poeira, o cliente já está de saco cheio daquele negócio ali. Então, a relação é importante que você tenha preocupação com a experiência do cliente, né? A experiência do cliente, isso, na verdade, é um conceito moderno, tá? As principais empresas, elas chegaram onde estão por sempre zelar pela Consumer Experience, ou seja, experiência do consumidor. Esse é talvez o mantra, tá? Talvez seja o objetivo número 1 de empresas como a Apple, a Tesla, Google, empresas, Microsoft. Eles se preocupam com qual vai ser o sentimento que o consumidor vai ter ao estar adquirindo o seu serviço, o seu produto, né? Você então tem que
tentar imaginar e tentar evitar todos os probleminhas, os maus sentimentos. Então essa questão do armazenamento, se isso chegar e ficar entulhado lá na sala do cliente por muito tempo, vai causar um desgaste, tá? E vai prejudicar um pouco a experiência de compra e aquisição do sistema fotovoltaico. Então, tenta pensar e planejar essas coisas. É claro que nem toda empresa, principalmente se está iniciando, tem local de armazenamento, tem local, você talvez não vá ter um local para guardar os equipamentos, então talvez você realmente vai ter que mandar entregar lá na casa do cliente. Mas se você tiver local de armazenamento, é uma dica, você fica com esses equipamentos até o dia da instalação, leva, instala, coloca lá para o cliente se sentir melhor, né, para valorizar a experiência de compra dele. E também, sempre frisando que é importante você ter em mente a questão da segurança no trabalho, tá? Sua e dos seus funcionários. Verificar também os aspectos relacionados a essas condições de segurança. Então, como é que é o acesso ao telhado do cliente? Vai ter que alugar andaime para você chegar lá? Tem um acesso fácil, dá para subir os módulos, dá para deslocar os módulos para o telhado com facilidade, vão ter que contratar algum tipo de serviço de guincho, de muque. Então esse tipo de planejamento, ele faz toda a diferença a médio e longo prazo, certo? Parece um pouco de preciosismo, um pouco de detalhamento excessivo, mas ele com certeza vai te gerar bons frutos aí no futuro. Existem outras questões ainda que não impactam diretamente no projeto e na viabilidade técnica, ou seja, no funcionamento. Eles não fazem a menor diferença no funcionamento, não atrapalham. Porém, eles podem implicar em algum tipo de reprovação na inspeção técnica da concessionária. Por exemplo, vou citar dois exemplos aqui que podem acontecer. Primeiro, algumas concessionárias exigem que o inversor ele seja localizado num local de fácil acesso, tá? Isso a concessionária coloca lá como uma das condições para ela aprovar o seu projeto. E muitos clientes não gostam do aspecto estético do inversor, ele não quer que o inversor fique em um local visível, ele quer esconder esse inversor. E aí ele pensa, então vamos colocar esse inversor lá na edificaçãozinha, no quartinho lá da caixa d'água, lá no acesso da caixa d'água, lá no sótão. Vamos colocar ele bem escondido lá, né? Na parte de baixo, no espaço, no vão do telhado. É a primeira sugestão do cliente. Porém, se você atender e fizer como o cliente está querendo, pode ser que a concessionária ela não aprove. Então você tem que deixar claro para ele que é uma exigência da concessionária e não sua, que o inversor fique num local de fácil acesso. E caso ele insista, não, mas eu quero que fique lá escondido, etc e tal, você até faz a instalação, mas você já pensa num plano B, tá? Caso seja reprovado na visita, né, da inspeção técnica da concessionária, caso seja reprovado, você vai ter que reposicionar esse inversor e o cliente tem que estar ciente de que foi uma exigência dele, foi uma insistência dele que você alertou, e aí você vai e faz, e ele vai arcar com os custos sem problema, mas você tem que deixar isso claro de antemão, porque se você não fala nada, ele vai pedir para você instalar lá no sótão, você coloca no sótão, no porão, um local escondido qualquer, e quando a concessionária reprovar, ele vai se desgastar, ele vai achar ruim com isso aí, ele vai te cobrar, não vai querer pagar pelas alterações que vão precisar ser feitas. Então, é importante deixar isso claro de antemão. Um outro ponto, tá, que você tem que observar também e tem que ser na visita técnica, é com relação ao padrão de entrada do cliente. Muitos padrões, eles não acomodam o tamanho do medidor bidirecional. Às vezes o medidor bidirecional ele tem um formato, um tamanho diferente, e aí é preciso trocar o padrão. Outra questão é que às vezes a concessionária pode alegar que ela não tem o medidor bidirecional com a corrente suficiente para aquele padrão, né? Então, já sei de casos onde a concessionária reprovou porque ela não tinha um medidor bidirecional e alegou que não tinha no mercado um medidor bidirecional acima de 100 amperes.
Então, o que ela sugere fazer? Dividir em 2 medidores, colocar em 2 medidores. Então, esse tipo de levantamento de observação tem que ser feito com antecedência. O estado de conservação, tá, dos disjuntores, o estado de conservação do próprio padrão, da tubulação, do cabeamento, bitola dos cabos, tudo isso aí você tem que observar na visita técnica. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o dia da instalação, né? Quando você chegar na instalação, então, alguns detalhes, tá? Alguns caprichos que você pode ter começam a pesar e contam muito a seu favor. Então, por exemplo, se você puder colocar o seu carro identificado, o carro da empresa, com identificação, né, com nome, com logotipo da sua empresa, isso causa uma boa impressão, passa uma impressão de profissionalismo, isso é importante. Se você tiver condições de fazer isso, faça. Levar todo mundo, tá, uniformizado, bem vestido, bem asseado, causa uma boa impressão também, tá? Mesmo que não sejam funcionários seus, tenha uniforme para emprestar para o pessoal ou para dar, né? Se eles trabalham com você com frequência, com recorrência, então faz o uniforme, dá para ele, dá uma camisa, uma calça. Os EPIs, consiga fazer uma identificação, né? Coloca o seu logotipo, coloca a sua marca, né? Isso funciona também, são dicas de profissionalismo, dicas de marketing, divulgação, então passa uma boa imagem da sua empresa. Outra coisa, chega com a sua equipe no dia da instalação, chega no local e faça, inicialmente, antes de começar os trabalhos, faça uma reunião de segurança, identificando os pontos de risco, os pontos onde deve ter maior atenção, os pontos onde eles devem ter um comportamento, tá, diferenciado, mais atento. Chama atenção para isso, faça essa reuniãozinha de segurança, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, invista esse tempo, porque isso vai ser muito bem visto pelo cliente, tá? E vai ser muito produtivo também para a sua empresa ao evitar qualquer tipo de transtorno. Outra coisa, leva para a instalação, né? Leva para o local lá e deixa em fácil acesso, talvez no porta-luva do carro, numa pastinha, junto com o encarregado, com os funcionários que vão ficar lá, toda a documentação legal do projeto. Então, as ARTs, tá? Os certificados de segurança de todo mundo que estiver envolvido, tá? A NR35 para quem estiver em cima do telhado lá, quem estiver trabalhando em altura, NR10 para quem estiver fazendo a parte de montagem elétrica, os atestados de saúde ocupacional, né? Para pequenas instalações, isso não é exigido. Se você estiver fazendo uma instalação para uma empresa grande, dentro do pátio de uma empresa, de uma indústria, de uma empresa mais estruturada, eles vão exigir que você tenha essa documentação. Num cliente residencial, muito provavelmente não. Porém, é importante, tá? É legal você ter e no momento, mesmo que não seja solicitado, você mostra isso aí para o cliente de uma forma descontraída, de uma forma sutil. Isso vai causar uma excelente impressão de profissionalismo também com relação à sua empresa. Também frisando, como eu já comentei nas aulas anteriores, a questão do bom comportamento, da educação, né? Combine com seus funcionários, oriente seus funcionários, mesmo numa situação de estresse, de problema, evite gritar, evite um comportamento agressivo, né, na frente dos clientes. Ali, naquele momento da instalação, vocês se tornam pessoas públicas, figuras públicas, estão bem como se fosse um palco, né? Além dos seus clientes, os vizinhos, que são, lembre-se, prováveis clientes também. Então, comporte-se com extrema educação, profissionalismo, combina com clientes locais de utilização de sanitário, utilização de água para se lavar, água de beber. Então, combina esses detalhes com o seu cliente para evitar atritos, para evitar transtornos. E, como sempre, né, antes de iniciar a instalação, organiza todas as suas ferramentas, organiza os materiais da instalação, deixa eles todos checados e organizados, organiza o local da instalação,
tá? Faz um planejamento e uma divisão de tarefas ali, organizando o local da instalação para evitar retrabalho, para evitar confusão, atrasos desnecessários. E dessa forma você pode partir aí para parte de instalação e execução da montagem propriamente dita. Dependendo do tamanho da complexidade, do tamanho da potência do sistema adquirido, da complexidade da instalação, o número de equipamentos, o número de funcionários pode variar bastante. Mas, em geral, a montagem ela se divide em duas etapas principais e você talvez vá ter equipes trabalhando paralelamente em cada uma das montagens. Então, uma das montagens é a preparação de estrutura, de fixação no telhado e a montagem e acomodação dos módulos. E a outra frente de trabalho é do pessoal da equipe que vai trabalhar com a instalação do inversor, a passagem dos eletrodutos, dos cabos, montagem da string box, montagem dos equipamentos de proteção dentro da string box. E aí a gente sempre diz que o tempo, a duração da instalação, ele vai ser bastante impactado, vai depender bastante da qualidade da visita técnica que você executou e de todos os detalhes que você levantou e de toda a previsão de possíveis problemas que você fez e sanou com antecedência. Se você não fez nada disso, a instalação ela pode demorar muito, porque você vai ter que começar a resolver cada um dos probleminhas, os pepinos que não foram observados, que não foram previstos na visita técnica. Alguns detalhes, alguns problemas já bem comuns, bem frequentes, nas várias instalações que eu já acompanhei, eles são repetitivos e eu vou deixar listado aqui para que você já tenha uma atenção especial com relação a eles. Então, por exemplo, eu poderia listar aqui alguns pontos que causam bastante atraso. Por exemplo, a base do suporte dos trilhos sendo inadequada para o caibramento ou para a instalação naquelas telhas. Então, fazer a adaptação nisso aí leva muito tempo, dá bastante trabalho e atrasa bastante seu serviço. A utilização de eletrodutos já ocupados, tá? Bastante ocupados por uma fiação pré-existente ou eletrodutos entupidos. Encanamentos não previstos. Então, às vezes o cliente fala que tem um encanamento ali, você olha no projeto, não tem um encanamento naquela região, você olha, não tem, mas na hora de fazer o corte da alvenaria, de fazer a perfuração, encontra-se um encanamento. Isso aí causa bastante problema, bastante atraso. A existência de placas de aquecimento solar. Muitas vezes existe já um sistema de aquecimento de água lá no local que acaba roubando um pouco do espaço do sistema fotovoltaico. Então, isso tem que ser previsto e combinado com o cliente. Se é que aquele sistema de aquecimento ele vai mudar de lugar, ele vai para outro lugar, ele vai ficar ali mesmo, o sistema fotovoltaico vai ter que talvez uma parte dele ficar em outro lugar. Então, isso tudo tem que ser combinado para evitar atrasos devido à pré-existência já de um sistema de aquecimento de água que talvez você não tenha identificado na visita. Parafusos de fixação, tá, do sistema da estrutura dos módulos, parafusos de fixação que não são adequados para o tipo de caibro utilizado, o tipo de madeira utilizada. Então, o parafuso inadequado também causa muita dificuldade de trabalho e atraso. Outra coisa que causa bastante atraso, o estado de conservação do quadro geral do cliente, do quadro de distribuição. Se esse quadro estiver em péssimo estado de conservação, você vai ter que substituí-lo, você vai ter que fazer uma obra de reforma ali. Então, isso tem que ser previsto antes para você já dispensar um tempo ou talvez até já ter executado isso previamente, dias anteriores. A falta de aterramento é um problema grave também. Se aquela instalação não tem aterramento, você vai ter que fazer o aterramento para o sistema fotovoltaico e isso aí também vai gastar um tempo, tem que ser identificado antes. E aí vem então a etapa de instalação, realmente da execução da instalação e testes e do comissionamento. A instalação, ela é executada com todo cuidado, com os procedimentos padrões, e você vai fazer os testes no equipamento e depois em seguida você vai fazer o comissionamento. O comissionamento, o que se trata?
Trata-se de uma verificação da qualidade da instalação. Então, por exemplo, você vai verificar se todos os parafusos nos conectores da String Box estão bem apertados, se não existe problema de má conexão, se todos os parafusos aonde chega os cabos fotovoltaicos, os cabos da parte AC também no inversor, se eles estão parafusados, se os conectores MC4 eles estão bem fixos, travados, né? Às vezes o conector ele não chega a travar, você tem que escutar um barulhinho que ele travou, é a conexão bem feita. Às vezes ele fica, talvez não sendo de uma boa qualidade, esse conector ele entra um pouco travado, um pouco, vamos dizer assim, um pouco emperrado, e você não consegue chegar até o final, então ele não trava. E aí, com o passar do tempo, com a vibração, ele vai afrouxando, vai soltando, vai provocando mau contato. Então você tem que conferir um por um, ver se todos eles estão bem conectados. De preferência, não a pessoa que fez a conexão, né, uma outra pessoa, para poder ter uma checagem mais eficiente. O comissionamento também vai verificar as tensões. Então a tensão total da string está dando a tensão planejada, a tensão de cada módulo está dando, aí depois você vê a série, se ela está dando a soma da tensão dos módulos, de tensão de circuito aberto, se está tudo ok. É claro que esse comissionamento, né, dependendo do tamanho dessa instalação, dependendo do porte da sua empresa também, você pode fazê-lo com equipamentos mais sofisticados, né, como um traçador de curva IV, que vai verificar toda a performance daquele arranjo, em potência nominal, inclusive. Equipamentos como câmera termográfica para ver se tem algum defeito de fabricação no módulo. Equipamentos como esses, mais sofisticados, eles não estão acessíveis e disponíveis para qualquer instalação. Eles são caros, né? Não há necessidade de utilizá-los em qualquer instalação. Mas caso você tenha, é um bom diferencial para ser utilizado. Como eu disse, acaba passando uma imagem de profissionalismo e é bom para o marketing da sua empresa também, né? Então, mas não você pode fazer os testes, por exemplo, de isolamento, né, com o megômetro. Já são equipamentos um pouco mais acessíveis. Um próprio multímetro tradicional comum, você mede corrente, tensão, multímetros que meçam, né, um alicate amperímetro que meça em corrente DC, que meça tensão DC, você consegue fazer as verificações também de uma forma eficiente para pequenos sistemas, né? Então, esse checklist, esse passo a passo, ele é principalmente voltado para pequenos sistemas, que é o maior grosso aí, o maior objetivo das empresas que a gente atende no mercado atualmente. E aí, depois do comissionamento feito e o sistema testado, e você viu que ele está funcionando, você vai vai chamar o cliente e vai fazer a demonstração do sistema funcionando e vai explicar cada equipamento, vai explicar para o cliente principalmente a parte de monitoramento, ensina ele a entrar, né, no programa de medição e de registro da energia gerada. Isso aí é a cereja do bolo. Isso daí é o que o seu cliente espera. Ele quer saber quanto que ele está economizando, quanto que ele está deixando de poluir, né? Qual é a emissão de CO2 que ele está evitando com aquele sistema ali. Esses dados, essas informações, normalmente fornecidas pelo site, pelos sistemas de monitoramento e medição do inversor, eles vão trazer aquela satisfação para o cliente, vão dar os dados que ele quer saber. E ao mesmo tempo que nesse momento que você está explicando para ele o funcionamento, está apresentando a instalação, é a entrega efetiva e é uma comprovação de que aquilo que você vendeu está sendo realmente entregue, está tudo funcionando, está tudo certinho, e é o momento que o cliente recebe isso e ele te dá uma espécie de aceite, né? Ele dá um aceite, é como se você estivesse ficando kit com ele na sua promessa e cumprindo a sua promessa, fazendo a entrega adequada. Em seguida, tem uma questão importante também. Normalmente, quando você vai fazer essa instalação, vai mostrar o sistema funcionando para o seu cliente, vai mostrar para ele como que se desliga o sistema e você vai desligar o sistema e deixá-lo desligado. Por quê?
porque vai ficar pendente ainda a concessionária mandar um técnico lá fazer uma visita e fazer uma inspeção final e autorização para conexão à rede. Então, só depois que a concessionária emitir a autorização para conexão à rede, que vai ser após a visita técnica da concessionária, a visita de inspeção da concessionária, é que o sistema pode ficar ligado em definitivo. Então, nesse momento da instalação e do primeiro startup, dos primeiros testes, você vai mostrar ele funcionando, mas em seguida vai desligar. Tá? E vai ficar aguardando um agendamento do técnico da concessionária para fazer a inspeção. Quando esse técnico for ao local, confirmar o dia e o local e for ao local, é muito bom, é recomendado, é aconselhável que você esteja presente, tá? Que você esteja junto acompanhando. Isso dá uma segurança maior para o cliente, isso passa um maior profissionalismo da sua empresa, passa uma impressão de compromisso, tá? E cuidado realmente com a compra que o cliente fez e aí evita também algum tipo de mal entendido, porque o funcionário da concessionária ele tem um objetivo, que é atender ao patrão dele, que é a concessionária. E ele não tem nenhum compromisso com a satisfação do seu cliente com relação àquele sistema fotovoltaico. Inclusive, ele pode falar até alguma besteira lá, falar alguma inverdade ou falar que o sistema não presta, não é bom, não funciona bem. E se você estiver lá presente, tá? Você tem, né, uma pessoa que entende, que está capacitada para argumentar com ele e o seu cliente, então, não vai ficar exposto a esse tipo de situação. Então, se você tiver condições de acompanhar ou pedir a um funcionário seu, um profissional experiente, bem preparado para acompanhar, é um diferencial importante e é uma dica que eu aconselho a fazer. E aí, então, para finalizar, né, esse nosso módulo, a minha reflexão final é o seguinte: um sistema gerador fotovoltaico é um sistema importante, tá? É um sistema com um custo significativo, é um grande patrimônio para o seu cliente e é um sistema complexo também e ele deve ter o devido respeito. Então você, como profissional que está vendendo, que está instalando, que está transferindo essa tecnologia para o cliente, você tem que demonstrar esse respeito aí, no sentido de que não basta apenas seguir todas as regulamentações técnicas. Isso não é nenhum diferencial, isso aí é apenas a sua obrigação enquanto profissional do setor. O que você tem que fazer a mais é realmente garantir esses pequenos diferenciais, esses pequenos agrados que eu venho sempre, né, indicando aí ao longo de cada aula, que vai fazer com que a experiência de compra e de aquisição do seu cliente, ela realmente seja positiva e seja inesquecível. Nesse sentido, tá, você deixa de ter apenas um cliente e passa a ter um cliente satisfeito, o que é muito melhor, muito mais valioso. Porque um cliente, ele faz negócio com você uma vez. Um cliente satisfeito, ele faz negócio com você uma ou várias vezes e ainda indica uma rede de possíveis amigos dele, network dele, para fazer negócio com você também. Então, tenha todo cuidado, tenha todo carinho, tenha todo respeito a esse patrimônio, a esse investimento do seu cliente, que isso com certeza lhe trará bons frutos. Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas, tenha anotado, tenha absorvido e tenha incorporado no seu negócio, porque são dicas, é uma experiência prática que traz bastante resultado, que está presente aí em várias empresas de sucesso e isso com certeza só vai agregar ao seu negócio, ok? A gente fica por aqui nesse módulo 3, mas eu te vejo nos módulos seguintes, ok? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!